E aí galera, meu nome é Jason e mais um vídeo analisando ideias, sinopses de mangás, quadrinhos, livros, light novels, graphic novels, etc. de histórias enviados por vocês aqui. Então todas as sinopses que eu tô lendo aqui são sinopses enviadas por inscritos do canal. Caso você queira enviar a sua sinopse, é só ver os vídeos aqui dessa playlist, porque tem vários vídeos que eu explico no finalzinho, e tem um motivo para eu explicar no finalzinho. É porque os vídeos são longos, eu analiso aqui, falo bastante, e não são todas as pessoas que chegam no final. Então, como eu digo só no final, várias pessoas que não assistem os vídeos não vão ficar sabendo. Então, se você pergunta aqui, como que eu faço para enviar sinopse? Eu sei que você não viu os vídeos até o final. Vamos começar. 100 Demons. Eu acho que dá para traduzir para 100 demônios. Eu acho que dá. Eu tô nesse processo aqui de tentar desmistificar o lance de que mangá brasileiro tem que ter nome em inglês. Então, quando eu acho que o título em português fica legal, eu falo. Não é sempre que eu vou falar isso. Tem título que eu realmente acho que em inglês ou outra língua fica melhor. Mas tem casos que eu acho que fica legal em português. Inclusive, em português, você poderia deixar o 100 em algarismo mesmo, né? Em escrito 100, não escrito por extenso. O algarismo é 100 demônios. Ia ficar legal. Ia ficar bem bacana. Vamos lá. Dao, eu acho que é assim que se escreve, que se lê. Um garoto colegial muito tímido que sonha em ficar com a garota dos sonhos, certo? Após rejeitar uma menina que não gostava, sua vida muda por completo. Mal sabia ele que aquela menina era uma xamã que lançou uma maldição sobre ele. Dao teria que beijar 100 garotas até o final do ano, senão morreria. A maldição se personifica em forma de um gato e ele dá uma espada. Ele se pergunta o que faria com aquilo e o gato responde que ele descobrirá. Cara, eu gostei muito da sinopse, eu fiquei um pouco na dúvida, eu fiquei um pouco decepcionado com o lance da espada. Eu torço para que seja realmente um plot twist ali, um elemento interessante pro final da história, então eu vou ignorar ele por enquanto. Eu gostei demais em ser, 100 demônios e aí, o cara tem que beijar 100 garotas. Eu achei muito maneiro. Eu acho que ficou um pouco dúbio a personalidade dele ser tímida. Porque eu entendi que a escolha da timidez dele foi para deixar um passo de dificuldade maior em ele conseguir beijar 100 garotas. Então, o cara que é tímido, ele vai ter que beijar 100 garotas, isso é muito difícil. Porém, o cara ser tímido, ele ter rejeitado uma menina que ele não gostava, ali não parece casar muito bem com a personalidade dele. Talvez a abordagem dessa menina tenha que ser muito mais agressiva, algo assim, e aí ele não rejeitou diretamente, ele só ficou tímido ali de dizer não, ele não queria, mas entende que é um personagem muito tímido, talvez quando a menina se declara pra ele, ele se sentiria muito mal em rejeitar ela e tal, a ponto de ela jogar essa maldição. Então, eu não sei se casa muito bem ali essa relação do personagem. Talvez mudar um pouco a personalidade dele, não deixar ele necessariamente tímido, mas ser um personagem, sei lá. Vamos ver como que a gente poderia pensar aqui para ele rejeitar ela, porque para ela jogar uma maldição, ela teria que se sentir realmente rejeitada, ela teria que se sentir mal do jeito como ele rejeitou ela. Deixa eu ver, o que dá pra gente pensar aqui junto com o personagem? Eu acho que teria que dar uma trabalhada nele para que continue ali o mesmo objetivo, que seja difícil, talvez ele ser feio, talvez ele ser nerd, talvez alguma coisa assim. Seja interessante. Ou talvez realmente manter ele com um pouco dessa timidez ou ingenuidade, algo assim, talvez. Porque eu acho que a característica de tímido, ela complica um pouco as coisas, mas eu acho que faz sentido. Tirando essa parte aqui onde eu realmente acabei focando nela, eu acho que a história faz muito sentido e fica muito legal esse lance, porque por ele ser muito apaixonado por uma personagem em específico, por outra garota em específico, ele acaba não vendo mais ninguém, né? É o grande sonho dele ficar com aquela garota. E aí até funciona a maldição, porque a maldição, fazendo ele ter que ser um pegador da escola, ele perde completamente as chances de ficar com aquela garota que ele tanto queria. Então acho que fica bem legal, fica muito maneiro. Cara, eu consigo imaginar várias coisas para essa história aqui acontecendo numa minissérie. Porque daria pra colocar um personagem, sei lá, ele se consultaria com um personagem que é um personagem pegador e tal, e queria ensinar pra ele mais ou menos como fazer isso. E cada menina ser um desafio. Eu acho que 100 garotas fica legal pro nome, mas fica difícil pra abordar isso na história. Porque em algum determinado momento você teria que pular algumas dessas garotas, entre aspas, né, no sentido de você realmente teria que
Falar assim, dessa semana ele beijou 30. Pra você não. Porque se você for contar uma por uma, cara, puta que o pariu. Ou vai parecer muito fácil, ou vai ficar uma história muito gigantesca, muito extensa. Eu não sei se o roteiro rende tudo isso. Sinceramente, não sei se o roteiro rende tudo isso. Acho que o leitor se cansaria um pouco antes, a não ser que fosse muito, muito bem trabalhado. Mas como no caso, a maioria das pessoas que enviam as sinopses pra cá tá falando do primeiro quadrinho que a pessoa tá fazendo, o primeiro mangá, eu acho que a gente não tem tanta experiência assim para conseguir trabalhar muito bem. Mas eu adorei a ideia, adorei mesmo, cara. Acho que essa daqui estaria no meu top 10 ali, top 15 das melhores sinopses que eu li, assim, melhores ideias que eu li aqui. Eu gostei demais. Como eu disse, me deu uma decepcionada no lance da espada, porque aí envolve alguma parada mais de ação, algo assim. Eu acho que seria... Eu não sei se tá se pautando até um pouco ali no... Como que é o nome? Scott Pilgrim, né? Mas independente disso, eu acho que seria bem legal, porque o objetivo dessa personagem, dessa xamã, seria ficar com ele no final. Então seria realmente fazer ele ser um escroto, ser visto como um escroto por todas as garotas, já que ele estaria beijando 100 garotas. Todas as garotas iriam ver ele como um escroto, não ia querer ficar com ele. A única personagem da escola, sei lá, que iria querer ficar com ele é exatamente a xamã. Então faria sentido no objetivo. Para mim, os objetivos dos personagens estão muito bem definidos. E eu acho legal a tal da garota dos sonhos ali, que seria uma personagem específica da história, não ser muito bem abordada. Ser realmente uma personagem distante ali, de modo que o personagem realmente vê ela de longe. A gente não sabe muito a personalidade dela, muitas coisas dela, para realmente manter ela como aquele objetivo inalcançável e tal. Porque quanto mais a gente conhecer a personagem, menos inalcançável ela parece. Então acho que fica interessante trabalhar essas questões de cada um dos personagens nesse sentido. Então o personagem principal, ele ter medo dessa maldição, né? E ter que realizar o objetivo, sendo que ele vai ter muita dificuldade com isso, mas ele vai aprendendo ao longo do tempo. Eu acho que o desafio inicial da trama é realmente ele, talvez essa timidez, por isso que eu falei, ele não precisa necessariamente ser tímido. Mas conquistar uma garota não é difícil só para quem é tímido. Mesmo para uma pessoa que não é tímida, não é fácil você sair beijando alguém por aí, a não ser que você vá pro carnaval. Então é só fazer essa história não acontecer no carnaval que tá beleza. Então ela teria essa dificuldade inicial e depois ele iria aprendendo. Conforme ele vai aprendendo, e aí chega nesses momentos onde você é meio que obrigado a pular algum certo número de garotas para a história não ficar muito extensa e muito cansativa, aí a história ela tem que virar para um outro nível de dificuldade, que a dificuldade seria talvez, beleza, agora ele tá assim, ele tá conseguindo beijar, ele tá conseguindo realizar ali o objetivo, né, que vai tirar a maldição dele, mas ele tá perdendo ali a garota dos sonhos de vista, ele tá, enfim, tem uma relação ali de que a dificuldade vai mudar, não só porque as meninas vão se tornar mais difíceis, mas também porque daí ele vai começar a ficar falado e tal, já vão ter as meninas que já vão olhar pra ele com outros olhos, tipo, não vai olhar, tipo, nossa, ele é só um cara, sai beijando um monte de gente, já ficou com um monte de gente e tal, eu não vou ficar com ele, então vai ficando mais difícil. E isso é bastante difícil de ser trabalhado, mas quando bem trabalhado vai ficar muito, muito legal. Eu não sei se eu ajudei aqui, mas eu gostei demais, de verdade. A história conta sobre... Que coisa estranha esse começo. A história é sobre um garoto de 16 anos chamado Oroku Saki, que vive no período feudal do Japão, né, pelo que o autor falou aqui. Que inicialmente tem o desejo de se tornar um guerreiro poderoso para proteger sua cidade, que é controlada pelo maligno clã chamado Shadow Warriors. Ele escreveu errado, Warriors. Enfim, um clã liderado por Nori Amano. Se é no período feudal, eu acho interessante você pesquisar um nome japonês para esse clã e não usar um nome chinês, porque a não ser que seja realmente ali depois que os Estados Unidos foram pro Japão, mas daí já não é tão período feudal assim e tal, enfim. Nori Amano, que tem o objetivo de conquistar todo o Japão, ok. Mas, ao decorrer do seu treinamento e ele conhece e perde pessoas, que o faz ter um desejo de vingança, o que faz seu coração se corromper e ele se torna extremamente perigoso. Depois de derrotar Nori, ele se torna, tá sem vírgula aí fica difícil, ele se torna o mais poderoso guerreiro do Japão e fundador do clã Darkness Dragon. De novo, mesma parada, pesquisar como que seria isso aqui em japonês. Seria algo como tipo Kuroi... Como é que é Dragon mesmo? Kuroi Ryu, algo assim. Kurai Ryu. Acho que seria algo tipo isso.
que consegue ser o clã mais temido de todo o Japão e causa problemas até os dias atuais. O autor já falou aqui que ele quer uma one shot. Ele escreveu one shoot. Mas ok. Eu acho que a história está bem definida ali, tem um contexto geral, né? Tem até um pequeno spoiler aí, não seria a sinopse da história, porque se fosse a sinopse seria o panorama geral e a gente teria uma história além disso. Pelo que eu entendi, é realmente um resumão da história. Se for isso, legal, você tem um personagem ali, ele começa bondoso e aí a busca dele por poder, até por vingança depois e tal, faz ele se corromper e ele virar aquilo que ele mais detesta. Eu sempre falo sobre isso, sobre um personagem que ele vai caminhar da trajetória de herói para vilão. É interessante você colocar bastante perdas, bastante motivações ali no personagem e demonstrar meio que onde que ele está errando naquele sentido. O leitor tem que ter uma noção da história de, tipo, aquele lance de aprendizado, sabe? O objetivo da história não pode ser falar: ei, você que é bonzinho, se torne também um vilão. Entende? É meio que mostrar assim, tipo, por que essa pessoa ficou mal? Por que isso aconteceu? O que ele errou? Foi a busca de vingança? Foi outras coisas que aconteceu? Eu acho interessante, além só da vingança, terem outras coisas ali dentro e tal. Difícil falar, fugiu a palavra da cabeça aqui agora. Mas enfim, outros aspectos das escolhas, outras escolhas que ele faz ali ao longo da história que vai fazendo você perceber, tipo, putz, ele podia ter feito isso, mas ele acabou fazendo aquela outra escolha ali, de modo a demonstrar que ele só se tornou aquilo que ele se tornou, ou seja, não, um mega vilão e tal, ele se tornou o inimigo que ele estava querendo enfrentar, exatamente porque talvez ele se aproximou demais daquele inimigo na busca de tentar derrotar ele. Então é um pouco daquilo, tipo, às vezes você quer tanto, vamos dizer assim, é meio difícil, não dá para traçar um paralelo direto com a nossa vida aqui. Mas é tipo quando você odeia tanto alguém que você acaba se tornando igual àquela pessoa, porque você vive vendo ela, vive prestando atenção nela, vive pensando nela, então automaticamente você acaba se tornando uma pessoa parecida. Acho que esse é um paralelo legal para traçar. Então a dificuldade aqui na história é realmente traçar esse caminho do personagem, essa jornada descendente do personagem a ponto de ele ser alguém puro, entre aspas, né, puro, e exatamente esse desejo grande de salvação e de vingança e desejo por poder, né? Porque automaticamente para você poder derrotar aí o dono, o líder do clã fodão e tal, você tem que buscar poder e essa busca é incessante, corromper ele aos poucos, a ponto de que no final ele realmente vire um vilão. É muito comum nessas histórias e acaba estragando a história quando o personagem ele segue um determinado caminho, ele segue uma linha e aí ele vira vilão de uma hora para outra. Sabe? Então, tipo assim, ele tá indo, tá de boa, você tá acompanhando, você não tá notando nada de diferente nele, ele tá seguindo, e aí, de repente, ele faz uma atitude que transforma ele em um vilão, e você fala assim, mas da onde que saiu isso? E, geralmente, isso decepciona pra caramba o leitor, então é um caminho bom pra fugir. Você tem que fazer realmente ser um caminho onde o leitor vai vendo, mas ele tem que ter um nível de empatia com o personagem, de interesse na história, a ponto de que ele veja o personagem cada vez se tornando mais mal e continue interessado naquela história. É um caminho parecido com o Death Note, por exemplo. Você começa ali com a história, o writer é apresentado meio que como um moleque dúbio ali, e você concorda, entre aspas, com algumas coisas que ele fala, mas discorda de outras e tal, e ao longo da história ele vai cada vez descendo o degrau e se tornando cada vez mais um vilão. Mas você está imerso na história e você já está se importando um pouco com o personagem a ponto de continuar acompanhando aquela história e meio que torcendo ali para que alguma coisa aconteça. Seja que ele dê a volta e volte a ser um carinha mais normal, volte a ser um herói, um mocinho, seja que ele seja descoberto e que se ferre e tal, ou pelo menos vamos ver até onde que isso vai chegar. Então, são mais ou menos essas motivações do leitor vendo uma história de vilão, pelo menos isso na minha concepção. A Coroa Negra, gostei do nome, cara. Kevin é um príncipe mimado que sonha tornar-se rei. Porém, ao violar um local sagrado, acaba sendo amaldiçoado e exilado em um bosque misterioso. Quando tudo parece estar perdido, Kevin tem sua última chance ao encontrar dois viajantes. Sendo assim, a aliança surge com a missão de salvar o bosque lendário da destruição ao mesmo tempo que o príncipe tenta se livrar de sua maldição e retornar ao seu lar. Eu não consegui captar a ligação entre os objetivos do personagem diretamente. Então ele é um príncipe mimado que quer se tornar rei. Ok, vamos lá. Se ele é um príncipe, ele é filho do rei. Se ele quer se tornar rei, vamos dizer assim, se não é um objetivo que ele busca diretamente, digamos assim, porque
Um príncipe, para se tornar rei, ele só precisa esperar a morte do pai. É basicamente isso. Ou ele vai lá e mata o pai por conta própria, para ele poder assumir o cargo de rei. Ou ele pode ser um príncipe, só que segundo na linha de sucessão. Então ele tem um irmão mais velho, por exemplo. Aí ele, no caso, ele nunca seria rei. Então ele pode ter esse sonho de ser rei porque ele sabe que nunca vai poder ser. Aí fica interessante, até um negócio interessante pro personagem, ainda mais se ele é mais mimado e tal, é alguém que não se conforma com isso, de tipo, pô, eu não posso ser rei só porque eu nasci um pouco depois do meu irmão e tal. Enfim, acho que até um negócio legal. Quando o personagem é mimado, é muito difícil a gente simpatizar com ele. Muito difícil a gente simpatizar com o personagem mimado. Então, vamos dizer assim, a dificuldade dessa história é fazer a gente se importar com esse personagem. E o jeito de fazer isso é você traçando um caminho de redenção para ele, a ponto de ele talvez ir percebendo o que é ser um rei de verdade ou algo do tipo. Eu acho que talvez não precise nem ser uma maldição diretamente ali para ele, pode ser uma punição direta. Vamos imaginar aqui que ele é o primeiro na linha de sucessão, então ele não tem um irmão, não tem nada do tipo, ou ele tem e o irmão dele morre. O irmão dele morre, alguma coisa assim, sei lá, o irmão dele virou rei e ele tá doente e vai morrer. Aí o Kevin tá lá felizão, pô, vou me tornar rei agora e tal, só que ele é mimado, ele é besta, ele não sabe o que é ser um rei de verdade, o que é governar, o que é liderar e coisa do tipo. Então, ao invés de ele ser amaldiçoado, ou ele pode até ser amaldiçoado, entre aspas, se esse mundo tiver magia, etc, esse tipo de coisa, o rei, que sendo o pai ou irmão dele, pode falar com uma feiticeira ou algo do tipo, um feiticeiro e amaldiçoar o irmão, tipo, vai exilar ele para ele aprender o que é ser um rei de verdade, para aí sim poder tomar o trono, para poder pegar o trono, assumir o trono e reinar de verdade, reinar justamente e tal, e liderar um povo. Acho que fica bem mais legal ser uma coisa mais intencional ali, talvez, porque essa busca dele por ser rei teria que deixar muito claro que ele realmente vai ser rei quando ele voltar, ou algo assim. Talvez não precise estar claro diretamente no sentido tipo, de você mostrar para o leitor que foi essa a escolha que o rei tomou e tal. Talvez possa ser um mistério para ser revelado no final da história. Quando ele terminar, quando ele aprender, quando o personagem passar por essa jornada de redenção e aprender o valor das outras pessoas e tudo mais, ele deixar de ser um personagem mimadinho, chegar lá no final e aí ser revelado. Tipo, ó, eu mandei o cara te amaldiçoar e tal para você aprender o que é ser um rei. E aí ele agradece e final feliz. Eu acho que fica mais interessante. Do que simplesmente se as coisas forem muito aleatórias, porque para mim parece ser muito jogado. Então eu sou um rei, eu sou um príncipe mimado, de repente eu vou fazer não sei o que, violei lá um lugar sagrado, fui amaldiçoado, vim para um bosque, aí eu salvo esse bosque por algum motivo que eu não consigo imaginar qual que é, ele tem que salvar esse bosque, os viajantes, o que os viajantes têm a ver com isso? Entende? Para mim parece estar muito jogado. Talvez eu que não consegui captar os pontos porque é uma sinopse, né? Uma coisa mais superficial, menos específica e tal. Mas eu acho que seria interessante se todas essas histórias, né, fica a dica, se não tiver assim, fica a dica todas essas histórias estarem conectadas de algum modo. Então ele achar esses viajantes ali, porque enfim, ele foi para um bosque amaldiçoado. O que esses viajantes estão fazendo nesse bosque misterioso, num local amaldiçoado do qual ele supostamente não conseguiria sair, né? Como que funciona toda essa jornada de redenção dele para ele poder voltar e se tornar um rei? Eu acho que se for algo premeditado fica mais interessante ali, porque você consegue realmente traçar uma jornada que foi meio que arquitetada por esse feiticeiro, pelo rei atual, para ele poder aprender. E aí meio que vendo quais são as decisões que ele vai tomar para aprender para poder se tornar o rei de verdade. A história começa com Ren Sato, um gênio da Era Moderna, só que tem um porém. Ninguém conhece ele. Porque ele não quer mostrar seu talento. Ele não gostaria... Tá, o autor escreveu gostaria. Ele não gostaria de ficar famoso pelo simples fato de ter preguiça. Sim, você não leu errado. Se ele mostrasse seu talento, ele teria que dar entrevistas, conversar com fãs, participar de eventos, etc. Ele simplesmente é o homem mais inteligente da história, e sim, mais inteligente que o Einstein. Ele não é tão inteligente que criou nanorobôs. Ele é tão inteligente que criou nanorobôs que são injetados no corpo em uma seringa, e com esse nanorobôs ele até é capaz de voar e fazer coisas sobre-humanas. Um dia Ren Sato é invocado para outro mundo para toda aquela baboseira, derrotar o rei demônio, blá blá blá, ok. O próprio autor escreveu isso, para toda aquela baboseira derrotar o rei demônio, blá blá blá.
mas junto com ele são invocadas outras pessoas para serem heróis. Essas pessoas são uma idol famosa, um bilionário filantropo e um lutador extremamente forte, tipo muito forte, ok. Para o protagonista, a casa dele é a única coisa que importa, tem tudo que ele queria, e aí trazem ele para outro mundo, que ele pensa, eu fui trazido aqui contra a minha vontade, tenho que salvar eles, quer saber? Dante, eu vou fazer de tudo para voltar para casa. Será que ele vai conseguir voltar para casa, onde ele se sente confortável, relaxado e calmo? Ou ele vai ficar preso nesse mundo tentando sair com a preguiça, não? Mas a preguiça não deixa. Eu achei interessante, eu gostei da ideia. É uma coisa meio Rick and Morty ali, né? Meio que o Rick. O cara consegue fazer tudo o que quer, mas ele simplesmente não faz porque ele é um cretino. Né? Ele não quer ajudar os outros e tal. Eu particularmente não gostei da última frase. Tipo, ele quer voltar para casa, mas a preguiça não deixa. Eu acho que ele pode ser um personagem preguiçoso, pelo menos o que me deu a entender, preso no sentido de, tipo, eu não quero ter que lidar com as outras pessoas. Não é preguiçoso no sentido de não vou fazer nada, porque se ele é um gênio, se ele inventa as coisas e tudo mais, ele não é preguiçoso, tem que ter um certo nível de dedicação e de empolgação para inventar coisas, mas talvez ter preguiça realmente de lidar com outras pessoas, etc, enfim, de ter esse tipo de coisa, aí seria um outro nível de preguiça, não é preguiça ponto para tudo, até porque se ele tem o objetivo de voltar para casa e ali ele fala, vou fazer de tudo para voltar para casa, e aí depois fala, se a preguiça deixar, tipo, ou você faz de tudo, ou você é impedido pela preguiça. A preguiça é exatamente não ter vontade de fazer nada, né? Você fica sem fazer nada. Então, fica ali meio ambíguo, fica dois objetivos completamente diferentes pro personagem. Eu acho interessante o lance dele tentar fazer de tudo para voltar para casa, a ponto de talvez se tornar o vilão da história. Seria até uma parada interessante. Por que tornar ele o vilão da história? Porque se ele é um personagem realmente muito chato, a ponto de eu não quero aqui, eu não quero ajudar ninguém, não quero fazer nada e tal, e ele não tem um objetivo, o objetivo dele é só voltar para casa, talvez seja muito chato do leitor acompanhar e se importar com esse personagem. E aí ele vai dar muito mais importância para os outros personagens da história. Eu acho que a fórmula para isso talvez seria realmente... ele é tão genial que ele acaba derrotando o tal do Rei Demônio e ele mesmo virando o vilão da história. E esses outros personagens, né, a idol, o bilionário e o lutador, eles podem ser pessoas também tão escrotas que você não também se identifica com elas. Então, meio que no nível de escrotidão dos personagens, o Ren Sato, sei lá, ele seria o personagem que o leitor mais se identificaria. Então seria interessante acompanhar ele tentando, sei lá, porque invocaram ele ali com uma magia, então ele tentando descobrir uma magia para voltar de volta, sendo que ele é um cientista, então ele entende de um monte de coisa ali científica, mas ele não entende nada de magia, às vezes, sei lá, ele nem acredita nessa magia, talvez o que impede ele de voltar é o fato de não acreditar na magia e tentar procurar uma solução lógica e científica para isso. Ele é até interessante, porque ele é muito genial, ele sabe fazer muita coisa, só que exatamente ele não acreditar na magia, ele ser cético, né? Ele tem um orgulho grande ali de não acreditar que alguém sabe realmente fazer mágica, impede ele de voltar para casa. Seria tão simples, mas impede. Por exemplo, uma coisa que seria interessante seria ele pedir. E aí, tipo, ele simplesmente pedir, eu quero voltar para casa, me leva de volta para casa, e o mago lá vai fazer ele voltar. Só que ele não quer se rebaixar a ponto de ter que pedir para alguém levar ele de volta para casa. Então ele vai ferrar o mundo, ele vai fazer um monte de coisa, ele vai sair por aí fazendo um monte de coisa quando simplesmente ele poderia resolver a situação pedindo. Só que daí, o que eu falo, o personagem ser preguiçoso, eu acho que ele não funciona com esse objetivo, com esse lance. Eu acho que o personagem ser muito mais proativo e arrogante funciona muito melhor nesse sentido. Então ele não é que ele tem preguiça por si só, né? Só que ele realmente não quer lidar com os outros, não quer lidar com as outras pessoas, não quer ver essas coisas, porque ele é muito arrogante por conta própria. Ele não quer ter que se rebaixar, falar com as outras pessoas, e dar entrevista, e fazer todas essas coisinhas de gente famosa, que tem que correr atrás da fama, né? Querendo ou não, quando você é famoso, você meio que tem que trabalhar ali pela fama, e ele não quer nada disso. Ele acha tudo isso um saco, desnecessário, e enfim. Isso até combina com a arrogância do personagem. Eu acho que ele seria bem mais interessante se trabalhasse mais a arrogância dele, e fica a dica aí de ele meio que se tornar o vilão e talvez realmente não acreditar em magia ou algo do tipo, ou simplesmente não querer pedir, querer descobrir por conta própria como voltar para casa, por uma questão também de arrogância, de ego ali inflado. Acho que fica bem legal. E é isso, galera, essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado por ter assistido, principalmente você que chegou até aqui. Meu muito obrigado vai para você, principalmente. Vocês são o público real desse canal aqui que assiste o vídeo inteiro, e eu sei que quem assiste um vídeo de meia hora inteiro
falando sobre histórias, falando sobre mangá, sobre a criação de mangá, etc., sobre detalhes de roteiro, é alguém que realmente, de fato, quer e está disposto a fazer a sua história, a fazer o seu mangá. Então eu torço muito para que você faça o seu mangá e que dê tudo certo. Porque tem muitas pessoas que são cheias de falar aí, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas ela não faz de fato, ela só fica falando o que quer, e aí as coisas no final não dão certo, porque ela nunca fez, ela nunca realmente tirou a bunda da cadeira e foi lá fazer, e depois ela vai botando a culpa em tudo. A culpa é porque eu tenho não sei o que, é por causa dos meus pais que não sei o que, é porque eu sou pobre, porque não sei o que, e às vezes ela não assiste um vídeo de meia hora, não dedica meia hora da vida dela para aprender mais, para desenvolver, para ir atrás daquilo que ela gosta, e depois ela sai colocando a culpa nos outros. Então, se você tá aqui, pra mim é sinal de que você realmente tem vontade de aprender, e eu fico muito feliz por isso. É pra você que eu faço esse tipo de vídeo. Muito obrigado por ter assistido, deixe seu like aqui embaixo pra me dar uma forcinha também, e até o próximo. Falou!